Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao curso de Equações Diferenciais e Integrais. Essa é a aula número 2. Nós vamos falar sobre um método do fator integrante, que é um método para resolver EDOs lineares de primeira ordem. Então vamos lá. Como eu disse, eu quero resolver uma EDO linear de primeira ordem. Tá? Então, toda EDO linear de primeira ordem eu consigo escrever ela dessa forma aqui, na equação número 1. Tá? Então, aqui eu consigo escrever 1 como sendo multiplicando dy dt. Então a minha função desconhecida aqui vai ser meu y de t, a minha variável é t e a minha função é y. Tá? Então eu posso escrever ela assim, 1 vezes dy dt mais uma função p de t que multiplica y igual a uma função g de t. Tá? É claro aqui que todas essas funções aqui elas têm que estarem bem definidas aqui em algum intervalo lá da reta, né, para todo t. Então, para não ficar muito confuso aqui nas minhas notações, para a gente não ficar carregando muita letra também, sempre que eu escrever y' vai ser o meu dy dt. Sempre quando eu escrever y é y de t, quando eu escrever p é p de t e g, na verdade, é a minha função g de t. Então a minha EDO1 ela ficaria nesse formato, tá? Então eu quero resolver essa EDO aqui e eu vou resolver ela da seguinte maneira. Eu vou aplicar aqui alguns passos, tá? Então passo número 1, eu vou multiplicar a equação 2, que é essa equação aqui, por uma função μ. Essa aqui é uma letra grega, tá? Essa função μ aqui ela depende de t, então é uma função μ de t. Então, para simplificar, eu vou escrever só μ. Tá? É uma função positiva para todo t no intervalo lá da reta, onde a minha EDO aqui esteja bem definida. Tá? Então, quem é essa μ? Bom, a princípio eu não sei quem é. Tá? Então, a partir do momento que eu pego a 2 e multiplico por μ, a minha EDO fica dessa maneira. Então, até então, nada demais. Tá? Então, eu tenho a minha equação 3. O passo 2. Eu vou tentar determinar quem seria essa μ. Mas eu não quero qualquer função μ. Eu quero uma função μ que satisfaça essa condição 4 aqui. Tá? Então, se a gente reparar essa condição 4... Olha, quando eu olho só isso aqui que está grifado, isso aqui é justamente a minha EDO3. Tá? Se você quiser ir pausar o vídeo aí e voltar, né? Justamente EDO3. Esse pedaço aqui. E quem é esse outro pedaço? Bom, isso aqui é justamente quem... É o que vai determinar quem é a minha função μ. Isso aqui eu imponho, é uma condição imposta. Tá? Então, eu quero que, quando eu derivar em relação a t μ vezes a minha função y, que a princípio eu não sei quem é, assim como a minha função μ eu também não sei quem é, o resultado eu vou forçar com que isso dê exatamente o lado esquerdo da minha EDO3. Tá bom? Então vamos lá, quando eu faço isso, então eu pego essa expressão aqui que está grifada, né? E aí o que vai acontecer? Bom, aqui eu vou aplicar a regra do produto, derivar μ vezes y, então é derivada de μ vezes y, somado com μ, derivada de y. Isso aqui tem que ser igual a aqui, essa expressão eu simplesmente copiei ela aqui embaixo. Então não mudei nada. Repare aqui que eu consigo fazer algumas simplificações. Tá? Então, desde que a minha função y não seja totalmente função nula. Né? E aí, quando eu chego nessa expressão, eu consigo passar o μ dividindo. Eu posso fazer isso porque, lembrando, essa minha função μ ela é estritamente positiva. Tá? Então, não vou ter o perigo de dividir por zero. E aí,
eu vou chegar aqui, mi' dividido por mi, isso aqui tem que ser igual a P. Continuando, repara que eu derivar ln de mi, na hora que eu for derivar isso aqui, regra da cadeia é 1 sobre mi vezes mi', que é exatamente o que eu tenho aqui nessa expressão. Então eu posso reescrever mi' sobre mi como sendo isso aqui, justamente a derivada do ln de mi. E isso aqui igual a P, então não mudei nada aqui do lado direito aqui da expressão. O que eu faço agora? Eu pego essa expressão número 5 e integro em relação a t. Vou integrar em relação a t. Né? Então, aqui teorema fundamental do cálculo, né? Vou integrar em relação a t, uma função depende de t, né? E essa função aqui é a derivada. Então aqui eu vou ter ln de mi mais uma constante. Aqui a integral de p em relação a t eu não sei calcular, porque eu não sei quem é a minha função p, pode ser qualquer função. Né? Isso aí depende do meu problema, depende da minha equação. Essa constante eu coloquei ela para cá. Quando eu faço isso, ln de mi, então propriedade de logaritmo, isso aqui então me diz que mi é igual a exponencial de tudo isso aqui que está aqui do lado direito. Então, exponencial da integral de p dt menos c. Propriedade de exponencial eu posso quebrar exponencial da soma e exponencial do produto. Né? Então, repara aqui que esse exponencial de menos c, esse c aqui ele veio aqui da minha integral indefinida, então ele pode ser uma constante qualquer. Então, eu vou chamar ela de cetil. E aqui vai ficar a exponencial da integral de p dt. Tá? Então, como eu disse aqui, esse c pode ser qualquer constante, né? Esse cetil é o que eu chamei exponencial de menos c. Então, a expressão que eu tenho por enquanto, para mi, é essa daqui. Então, repara agora que se a gente fazer o cetil como sendo 1, ou seja, o c sendo igual a 0, né? Olha aqui, então lembrando, né? Chamando esse cetil aqui de 1, ou seja, basta fazer o c igual a 0, fica exponencial de 0 igual a 1. Tá? Eu posso fazer isso, não tem problema. Então eu tenho agora, eu acabei de encontrar uma expressão para mi. Repara que o mi é dado em termos de um exponencial, então ela é uma função não nula, né? E mais que isso, é uma função estritamente positiva. Então a gente acabou de encontrar uma expressão para mi. Agora eu vou para o passo 3. O passo 3, agora eu vou pegar essa função mi que eu encontrei no passo anterior, lá no passo 2. Eu vou substituir ela lá na equação 4. Lembrando aqui quem é a minha equação 4. É essa aqui. Ó. Repara que aqui da minha equação 4, esse pedaço aqui foi de onde eu tirei a minha função mi. Agora que eu já encontrei quem é a minha função mi, eu vou pegar da minha equação 4 outra parte. Eu vou pegar essa primeira com a terceira. Né? Então, quando eu faço isso, eu tenho essa expressão. Tá? Então, derivar em relação a t mi vezes y igual a g vezes mi. Eu vou pegar isso aqui e integrar em relação a t. Quando eu faço isso, o que acontece? Então, eu estou integrando em relação a t, uma função que eu estou derivando em relação a t. Então, eu tenho esse pedaço. Essa integral aqui fica do jeito que está. Como a minha integral aqui ela é indefinida, né? Então aparece aqui uma constante. Né? Esse k aqui, que eu estou chamando de constante, ele pode ser uma constante qualquer. E aí o que eu tenho? Eu ajeito a expressão e chego aqui na equação 6.
Olha só que interessante. A minha equação 6 me fala quem é exatamente a função y de t. Mas a minha y de t é a função que resolve a EDO, ou seja, eu acabei de encontrar a minha solução para a minha EDO. Se a gente reparar, né, a gente reparar com um pouco mais de cuidado, na verdade a gente acabou de encontrar as minhas soluções, né, aqui no plural. Tá? Porque para cada constante que a gente tem aqui, a gente tem uma solução. Então a gente tem infinitas soluções para EDO linear de primeira ordem. Tá? Então é isso que está escrito aqui, né? Essa fórmula aqui, ela não dá para a gente uma solução, mas um conjunto de soluções. Né? A gente tem infinitas soluções. Para cada constante a gente tem uma solução. Vamos ver através de um exemplo como é que isso aí acontece. Tá? Então, exemplo 1, né? Eu vou pegar aqui para t maior que zero, a minha função y igual a y de t. Eu quero encontrar todas as soluções dessa EDO aqui. Ou seja, o que eu quero? Eu quero encontrar uma função y de forma que, quando eu derivar uma vez e somar esse resultado com duas vezes a própria função, isso aqui dá exatamente t vezes exponencial de menos t. Repara que a gente tem aqui uma EDO de primeira ordem, linear. O termo aqui que está acompanhando o y' é 1. Então eu vou aplicar os passos lá do método, tá? O método do fator integrante. Então, o passo 1, eu vou multiplicar essa equação aqui pela função μ, função positiva. Então, até então nada demais. O passo 2, eu vou determinar essa função μ de forma que isso aqui aconteça. Né? Repare que eu estou simplesmente agora fazendo uma cópia lá daqueles passos que a gente aprendeu da forma geral. Tá? Quando eu faço isso, repara o que eu vou ter. Se a gente voltar lá para a fórmula geral, a gente chegava em μ' dividido por μ igual a P. Né? Repara aqui que o P na minha equação é justamente o 2. Então é isso mesmo, μ' dividido por μ igual a 2. Desde que a minha função y seja nula. A gente já viu que μ' dividido por μ a gente pode escrever como sendo a derivada do ln de μ. Então a gente substitui aquele quociente por isto. Fica igual a 2. O que eu faço agora? Eu vou integrar aqui dos dois lados. Então, integro dos dois lados. Integral de 2 dt é 2t. Aqui eu tenho uma constante. Tá? Do lado esquerdo aqui, né, eu tenho simplesmente ln de μ. Propriedade de logaritmo. Então, μ é justamente a exponencial de 2t mais constante. Essa constante aqui, a gente já viu que pode considerar ela como sendo zero. E aí, a minha função μ seria justamente exponencial de 2t, né, dada aqui pela equação 11. Agora, no passo 3, a gente pega a minha função μ, que eu encontrei lá no passo 2, e vou substituir ela lá na minha expressão, lá na minha equação 9, certo? Então aqui eu tenho derivada em relação a t de μ vezes y. Isso aqui é μ vezes t exponencial de menos t. Eu consigo aqui simplificar esses exponenciais aqui, então eu ficaria com t exponencial de t. Então eu vou ter integral de ddt de exponencial de 2t vezes y dt. Eu vou conseguir desaparecer com essa derivada e essa integral. E do lado direito eu vou ter integral de t exponencial de t dt. Então aqui do meu lado esquerdo, que eu vou ter simplesmente μ vezes y. E do lado direito eu vou
simplesmente aqui precisar calcular aqui essa integral, né? Então, essa integral aqui, né, facilmente pode ser calculada, tá? É uma integral que a gente resolve pelo método de integração por partes. Então vai ser, o resultado aqui vai ser t exponencial de t menos exponencial de t. E aqui eu coloco mais uma constante, porque a integral é indefinida. Onde esse k aqui é uma constante qualquer, tá? Agora o que eu vou fazer é simplesmente pegar esse exponencial de 2t e passar dividindo aqui todo mundo. E aí eu tenho aqui o meu y de t é justamente t exponencial de menos t menos exponencial de menos t mais k exponencial de menos 2t. Repare aqui que para cada constante eu vou ter uma solução lá da minha EDO7, né? Então essa minha EDO7 aqui, ela está gerando para mim o que? Infinitas soluções, estão elas aqui, ó. Então só para a gente ter uma ideia, né, do que está acontecendo, se a gente tiver um programa aí, computador que consegue plotar os gráficos, a gente pode ficar colocando aqui valores para cá e ficar fazendo os gráficos aí dessas funções para ver o que acontece. Aqui eu fiz com alguns valores para cá, só para a gente conseguir enxergar melhor. Então, olha aqui, ó, a minha função y de t, é essa aqui, e eu vou mudando os valores para cá, né? Então, se k é igual a zero, eu tenho essa primeira curva aqui, né? Aqui eu tenho para k igual a 1, k igual a 2, k igual a 6, k igual a menos 2, k igual a menos 6. Qualquer uma dessas funções aqui, ó, dada por esses gráficos aqui, qualquer uma delas resolve lá a minha EDO7. Isso é bem interessante, né? Então, com isso a gente termina aqui a aula número 2. Espero que tenham gostado e até mais.